Boa noite, pessoal. Estamos aqui na quarta semana da Silicon Valley Web Conference. Hoje o nosso papo é sobre a plataforma de leitos COVID, criado pela equipe aqui da Nave, setor de inovação do grupo Build Vita. Eu sou o Vitor Jorge, PO da área de inovação. A gente está aqui com Kim Morizzi, gerente executivo da área, Cauê Buck e Hugo Demiglio, ambos também responsáveis aí pelo design e pelo back-end aqui do nosso setor. Bom, para começar hoje eu queria abrir com uma pergunta, na verdade abrir para que eles falem um pouquinho sobre como que se deu a inspiração para a criação da plataforma de leitos COVID. Kim, você começa? Claro. Boa noite, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou o Kim Morizzi, né? Bem como o Vitor Jorge falou, aqui internamente mais conhecido como Jorginho. Sou responsável aqui pelo time da Nave, Labs do Grupo Build Vita. E essa foi uma iniciativa muito bacana, em que os sócios da Build, Rodrigo Vilas Boas, ele faz parte de um grupo de empreendedores da região. Tem um grupo no WhatsApp que chama Ribeirão 2030, que fala sobre a evolução da cidade, os problemas, os desafios. E quando veio a pandemia, as empresas perguntaram: e agora o que a gente vai fazer? O que vai acontecer com a cidade? E ele viu que existia uma dificuldade da Prefeitura de Ribeirão Preto, junto com a Secretaria da Saúde, da atualização dos leitos de Covid com os hospitais públicos e privados. Nesse sentido, ele disponibilizou a nossa área para que a gente pudesse ajudar a Prefeitura e a Secretaria da Saúde construir uma solução para que a população e também a área de comunicação, bem como mídia de massa, TVs, rádios e jornais, pudessem ter mais velocidade da atualização desses leitos e, principalmente, a prefeitura pudesse ter uma visão de forma que conseguisse ter um tempo de resposta menor para tomadas de algum tipo de atitude melhor em benefício do todo. Então, sim, foi um projeto muito bacana que a gente conseguiu construir em parceria aí com o município, com os hospitais, com empresas, enfim. Mas só para dar um resuminho breve aí. Então, acho que a gente, assim, como o Kim falou, nós conseguimos dar uma colaboração da nossa parte, é o que a gente gosta de falar, é realmente uma colaboração para esse momento que todo mundo está vivendo, né? E da sua parte, Cauê, como que você viu esse processo? Como que foi aí todo o processo de elaboração do projeto, design, as integrações? O Hugo também pode falar um pouquinho de toda a preocupação que a gente teve em deixar a plataforma replicável para caso outros municípios queiram utilizá-la também. Show, Vitinho. Cara, eu acho que assim, um primeiro ponto muito importante é o quanto um projeto como esse se conecta e se pluga de uma forma bastante amigável à cultura da Nave, sabe? Nada disso aconteceu de uma forma empurrada, de uma forma top-down. O Kim trouxe isso como uma oportunidade que o Vilas compartilhou com a gente, mas a adesão ela foi muito natural. As pessoas foram engajando e foram se candidatando a participar do projeto, a ponto de já teve um momento que a gente teve até que cortar, sabe? Porque todo mundo queria ser parte, fazer acontecer disso, assim. Mas acontece que a gente estava lidando com um processo de desenvolver uma ferramenta para algo muito sensível, né? Algo que ia impactar positivamente, a ideia nossa era positivamente a vida de uma série de pessoas e também dar um norte para a prefeitura tomar uma decisão mais assertiva, né, com as informações que a gente estava compartilhando ali através da plataforma. Então, o nosso foco inicialmente, ele não seguiu muito o processo de design adequado, comum, que é pesquisa e se relacionar com stakeholders e tudo mais. A gente usou muito mais um conceito de MVP, né, de construir uma solução que conseguisse entregar a informação
que era o nosso principal ponto de norte, né? E usando essa informação como referência para construir a plataforma, a gente rapidamente desenvolveu uma interface, codamos o sistema e colocamos no ar. Assim, esse primeiro modelo, inicialmente a gente entendia que era o conceito mais adequado, mas se provou com uma série de pontos falhos, que ao longo do projeto a gente foi alterando e melhorando a interface até ela chegar no conceito que tem hoje. É lógico que aí depois, com mais calma, com mais tranquilidade, a gente pôde revisitar uma série de pontos, melhorar a usabilidade da própria plataforma, da qualidade da entrega da informação, mas inicialmente a nossa preocupação era, vamos colocar no ar quanto antes para ajudar a resolver essa mazela, assim, que era esse problema da nossa sociedade em si. Eu acho que antes de passar a palavra aí para o Hugo, foi bem isso que o Cauê falou mesmo, né? O que a gente se preocupou desde o começo é entregar algo que funcione, que atenda a população no momento de extrema sensibilidade que a gente estava vivendo, né? Então, logo no começo... Não só, né, Jorginho, assim, não só de sensibilidade, mas também o senso de urgência. E aí, o que eu acho muito bacana assim, desse projeto é que é um projeto que a gente, assim, que uma construtora, incorporadora e construtora que tem uma área de desenvolvimento tem relação com órgãos públicos e privados no que tange à saúde. Assim, nada. Então, assim, mas o que tem a ver esse projeto com a nossa causa justa, com o que o grupo acredita? Que a gente acredita que a gente tem que impactar positivamente a vida de muitos e assim essas pessoas também vão impactar a vida de outros positivamente. E a gente tem hoje uma estrutura muito boa que a gente consegue tocar nos projetos. Esse projeto também ele não só foi algo que teve uma inspiração do Rodrigo Vilas Boas, do grupo Build Vita, mas os nossos colaboradores da nave também se engajaram demais. Então, quando eu trouxe esse desafio, como o Cauê falou, não foi top-down, não foi vamos fazer hora extra, isso aqui vai ser mais um job. Não, foi um momento, uma oportunidade que eu falei, galera, se alguém aqui quer fazer alguma coisa além do que a gente faz no dia a dia e que não tem nada a ver com o nosso trabalho, mas que vai impactar positivamente talvez a vida de muitos e a gente nem vai saber, essa é a oportunidade. E nesse sentido, o nosso grupo inteiro se motivou, a galera já entrou on board para poder começar a ver como seria desenvolvido o sistema, né? Começamos a ter embate, discussões diárias para saber como que vai fazer a integração, qual que seria a melhor plataforma, como que a gente ia fazer o código. Eu acho que o Hugo vai falar, não vou tirar esse spoiler dele, ele é o cabeça dessa área, mas é o que eu falo, né? A reação em cadeia do círculo virtuoso foi a grande inspiração, sabe? Pessoas boas querendo fazer coisas boas. E na minha visão, isso traz resultado. E o resultado foi o Leitos Covid. Né? E para a gente esse é o maior legado. A gente não está lá... óbvio que a gente está falando aqui sobre o Leitos Covid, mas eu não estou falando com um cunho para vender a nossa marca. A gente não fez isso, nem tem nossa marca relacionada lá. Cada um que fez esse projeto, participou, tem um orgulho próprio de ter participado de alguma coisa que realmente assim, impacta vidas de pessoas, né? Então, cara, isso para mim é um legado. Isso é um legado. Na minha visão, isso é um legado que a gente vai deixar e que a gente conseguiu incluir não só Ribeirão Preto, a cidade de Paulínia também teve esse onboarding, né, que foi muito bacana, construir junto com eles. Então, para mim, na visão, assim, a inspiração depende de pessoas, né? Esse é o principal ponto. Era uma coisa que a gente fazia, sempre faz, né? Mas no começo mais ainda, quando a pandemia estava num ritmo mais acelerado, foi justamente isso que você colocou aí. Sempre eram papos depois das 6 horas, mas ainda todo mundo animado, com vontade de fazer, com vontade de ver dar certo, né? E os frutos são todos esses que a gente viu. A plataforma que entrou na vida de todo o Ribeirão Pretano, virou uma plataforma aí referência, né? E uma coisa que estava todo mundo acessando constantemente para ver como que estava a situação da cidade. Mas aí, passando a bola para o Hugo,
Queria que ele contasse um pouco aí sobre a experiência de desenvolver essa plataforma e de deixar, acho que, criar ela já com um senso de comunidade que fosse replicada aí para qualquer outra cidade que quisesse fazer esse plug e, obviamente, sem custo algum. Então, uma coisa que a gente queria dar mais para, não só para Ribeirão, mas também para outras cidades, né? Boa noite, pessoal. Eu sou o Hugo. Eu participei do desenvolvimento do sistema do Let's Covid. E eu acho que foi assim, foi uma junção mesmo do momento que a gente estava vivendo lá no começo da pandemia, daquela indecisão, assim, do que vai acontecer, ninguém sabia o que ia, qual seria o futuro, até como a empresa iria se comportar, assim, estava tudo nebuloso, todo mundo com muita vontade de ajudar, assim, genuinamente. A gente até levantou outros projetos sem ser o Let's Covid, e veio assim como uma luva. E foi um desafio muito grande na hora que a ideia veio, inclusive foi num feriado que a gente teve a primeira reunião com o secretário. Estava todo mundo animado, todo mundo querendo ajudar. E era um desafio assim, muito grande na hora que passaram qual era a ideia, né, do Let's Covid, de unificar as informações dos hospitais em uma plataforma única em tempo real, e com 11 hospitais na primeira conversa. E a gente já começou a pensar, nossa, como que a gente vai integrar tudo isso, como que vai orquestrar com todo mundo. Tem um desafio muito grande de organizar com essas pessoas responsáveis pelos sistemas, né? Porque um dos desafios era que fosse automático, porque todos os profissionais de saúde estavam com tarefa até o talo, sem poder fazer nada a mais. Então, teria que ser totalmente automatizado. E cada hospital tem um sistema, então seria um desafio para cada um. A nossa abordagem, a nossa primeira abordagem técnica, inclusive, foi falar assim, ó, o jeito que você puder me mandar essa informação, tudo bem. Manda a informação, ou a gente recolhe no seu sistema, que a gente dá um jeito. Então, a gente teve realmente se adequar a todos os hospitais para poder viabilizar esse projeto. Alguns hospitais têm um corpo técnico maior, outros têm um corpo técnico menor, então, assim, foi um desafio muito grande orquestrar tudo isso, e deu certo, assim, foi muito legal o dia que a gente colocou no ar, foi assim, a gente acompanhando os acessos em tempo real, assim, foi muito massa mesmo, foi muito legal participar. Alguns hospitais nem têm corpo técnico, né, mas lembrando sempre que a gente, todas as informações respeitando o LGPD, né. Acabamos de ter palestras aí falando sobre esse tópico. Eu sempre vou lembrar que em momento algum tipo de dado sensível foi de alguma forma transacionado na nossa plataforma. Então simplesmente posições de hospital. Não, sem dúvida. E assim, a nossa... que você... Pode falar, Hugo. Que tem outro ponto que o Jorginho falou antes de eu entrar, que teve o senso de comunidade. Então, todo o código que a gente desenvolveu está aberto. E isso também entra na questão da LGPD que o Kim falou. Se alguém quiser olhar como funciona o código, como ele faz essa integração, está lá. Aberto para todo mundo. No rodapé do site tem o link. Dá para todo mundo ver o que ele faz, o que ele consome de dados. Nada é identificado, é tudo anônimo. E eu acho que assim, a vontade de fazer acontecer, de resolver uma dor, né? Aquela inquietude que a gente estava sentindo naquele momento. E, poxa, a gente está aqui no cenário da construção civil, um mercado completamente diferente. Como é que a gente pode ajudar a população, né? A gente estava num processo realmente de... Até iniciamos uma série de brainstorms para tentar encontrar oportunidades de ajudar a comunidade como um todo. Mesmo coisas que não tinham impacto no nosso raio de atuação mesmo, assim, né? E essa preocupação de ter o sistema preparado para receber tudo quanto é formato de informação, o Hugo fazia um trabalho de formiguinha, né, de todo dia ali ter call com a galera para explicar, me diz como é que é o seu sistema, conta para mim, vamos ver, construir junto com eles uma solução. A gente tinha uma preocupação muito grande de fazer esse sistema funcionar para ajudar a população como um todo, né, não era um lance do, vamos fazer isso, tá lindo aqui na tecnologia que a gente acha mais bonita e agora se vira, manda para mim aqui para eu poder receber. Não, a gente realmente fez um trabalho de construir, né, até porque era um cenário muito novo pra gente. A gente estava lidando com um mercado que a gente não tinha nenhum conhecimento, que era o mercado de saúde, né? A gente não sabia como é que era o processo deles, o nível de conhecimento técnico, a relação que eles tinham com o próprio código dos sistemas deles, né?
Então a gente teve que fazer essa adaptação, se conectar e ter até um processo empático mesmo, né? De ver como é que é o dia a dia deles. A rotina completamente atribulada, né? Os caras tendo que aplicar uma série de protocolos novos, de aprender a se relacionar com uma pandemia. Então a gente teve esse cuidado de poder ver como é que é o dia a dia dele e trazer o nosso conhecimento para ajudá-los, né? Eu acho que o Hugo pode até falar melhor sobre isso, mas o que eu acho engraçado também é o quão diverso a gente consegue ser na adaptação das coisas para ajudar, né? Então, desde integração, API, a Google Sheets, para poder extrair os dados. Então, tem que ser algo que realmente tem uma elasticidade muito grande, se tratando de uma compilação assim, de dados entre várias entidades, né? E aí, quando a gente fala de entidades, também a gente lembra da parceria que a gente fez com os hospitais, e como foi construir isso um desafio enorme, né? Porque, inicialmente, o secretário, Dr. Sandro Scapellini, introduziu a gente, junto com o Gerson, para os hospitais, mas os hospitais ficaram assim, mas por que vocês querem pegar esses dados, né? Era algo muito novo, né? Tipo, o que você vai fazer com essa informação, meu amigo? O que você vai fazer com essa informação? Eu falei, não, cara, a gente está aqui... Imagina que a gente é uma empresa, imagina que a gente está aqui para ajudar. Não, derrubamos muitos muros ali, né? De empresas concorrentes oferecendo informações para um sistema único, né? E assim, foi de certa forma não só um desafio muito grande, mas houve também um consentimento de todos que no fim do dia a gente estava ali para poder somar. Não é uma questão, eu sou do hospital X, no particular, e eu vou disponibilizar minha informação e o hospital Y vai saber. Cara, a gente está aqui para um bem muito maior, né? E na minha visão, acho que isso também acabou ajudando para a gente até, vamos dizer assim, ser neutros, né, como ser uma incorporadora e construtora. Não ser da área da saúde, né? Não ser da área da saúde, mas, cara, foi muito, muito legal os hospitais, interagir com os hospitais, tanto público e privado, foi muito interessante. Realidades diferentes, né? Sistemas de gestão diferentes, a questão de ser, acho que ser comprometido com a tempestividade aí dos dados, né? E eu acho que aí a gente vai começa a ir até para uma outra parte desse projeto, né? Que primeiro a gente tem o consumo dos dados aí dos hospitais e depois a disponibilização deles, que também foi outro desafio, né? Compilar todos esses dados e poder divulgar para a prefeitura, para ela ter esses dados em tempo real, coisa que não aconteceu, acho que em nenhum lugar do estado dessa maneira. Então a gente conseguiu prover para o poder público aí realmente a fotografia do dia que estava nos hospitais, né? Para eles gerarem os boletins e tudo mais, né? E eu acho que não só para o poder público, mas para a sociedade como um todo, né? Porque a mídia de massa, ela começou a adotar a nossa plataforma como ferramenta de atualização em tempo real, né? E até usar isso como ferramenta para poder entender se a prefeitura estava tomando um caminho correto ou não no modelo de gestão, se a expansão de leitos era necessário, se a curva de crescimento de casos estava condizente com a capacidade da cidade de gerir toda essa doença, né? Então ela foi uma ferramenta que se tornou importante para toda a comunidade. É lógico que o nosso foco foi sempre munir a tomada de decisão da prefeitura para ela ser mais assertiva, né? Mas eu acho que acabou ganhando proporções que a gente inicialmente nem tinha mapeado. Né? Imaginado, né? A gente conseguiu ir para o lado de criação de uma massa crítica, né, da população, né? Saber, talvez a população questiona, puta, realmente, será que a gente está indo para o caminho certo? É isso que você colocou aí mesmo. Mas foi interessante essa jornada até, porque até chegar nesse ponto, não foi fácil, né? Porque quando a gente lançou, a prefeitura também não utilizou logo de cara, houve um consenso, houve um estudo, tinha como também a internet é um ambiente aberto e democrático, também traz consigo uma característica de ter muita informação disponível. E esse excesso de informação também traz muito distúrbio na linha. Então, assim, muita gente chegava assim, mandava às vezes direto para mim, porque sabia que eu estava envolvido no projeto. Mandava o print do WhatsApp,
tem aqui nesse site, tá diferente de vocês, viu? Ó, porque aqui o número de casos tá diferente de vocês. Então, até a gente conseguir normalizar, construir um racional com a prefeitura, com todos os órgãos, para falar assim, galera, vamos conciliar, vamos eleger, então, da onde a gente vai tirar essas informações, porque, assim, querendo ou não, o mais importante ali, que são os leitos, a gente estava bebendo direto da fonte. Então, e a gente não tem manipulação alguma do que está sendo feito ali. Então, se tiver um a mais, um a menos, é um hospital ali, né? Nós disponibilizamos apenas o dispositivo de visualização. Então, assim, a questão de... Era a realidade nua e crua. Era a realidade nua e crua, perfeito. Só que a questão de número de casos, essas coisas que acabam tendo essa distorção. Mas a gente conseguiu superar isso e aí foi o momento mais bacana. Mas Euquinho, eu acho que até essa busca por informação relacionada a número de casos, relacionados a número de mortes, evolução da doença na cidade, serviu como base para a gente fazer, acho que o primeiro pivotada da plataforma, que foi quando a gente tirou aquele foco que inicialmente era nisso, né, no número de casos, e a gente redesenhou a plataforma como um todo para dar um enfoque muito maior para a gestão dos leitos, né? Tanto de enfermaria como de UTI, números de respiradores disponíveis, e aí os dados a gente tirou a relevância visual dele, né? Ele ainda estava disponível na plataforma, mas a gente tirou aquela relevância para dar o foco para aquilo que era a proposta da plataforma, né? Perfeito. Eu acho que aí depois a gente pode até entrar nesse âmbito que o Cauê está trazendo, que é realmente dessa repaginação que a gente fez na plataforma também, né? Num segundo momento, a gente, além de informar a quantidade de leitos, a gente fez uma parceria aí com a Superapar, que estava responsável pela compilação dos dados aí de casos ativos e morte, né? Começou a usar de um Power BI que eles forneceram para a gente, toda a conta de casos ativos, óbitos, e passamos assim, acho que a gente foi vanguardista, coisa que ninguém estava informando aqui em Ribeirão ainda, de uma forma mais oficial possível, na quantidade de casos de recuperados, né? Se eu não me engano, a gente foi um dos primeiros, ou até mesmo o primeiro, a primeira plataforma a oferecer isso, né? E depois também, acho que o Hugo pode falar mais para a gente também, como que foi a aproximação com Paulínia, a outra cidade que veio até a gente. Eles tinham, acho que se eu não me engano, mais uma sensibilidade maior quanto a tecnologia disposta lá nos hospitais. Não foi uma tarefa muito fácil, né, Hugo? Sim, sim. Paulínia também entrou nessa questão da gente se adaptar, e no caso deles, os hospitais são menores, são menos hospitais também, e a demanda e o que atenderia eles, que a gente enxergou, foi consumir esses dados de uma planilha, lá realmente é um cadastro manual, mas que atende perfeitamente a dimensão da cidade, a situação deles. Então, foi algo que na mesma ideia para Ribeirão de atender, foi o que a gente fez para suprir por Paulínia. E o que eu acho mais interessante aí, cara, aí parabéns ao órgão público lá, né? Porque assim, quando a gente pensa numa cidade um pouco maior como Ribeirão, tem mais de 700 mil, 500 mil habitantes, você vê que tem mais de 3, 4, 5 hospitais, existe essa dificuldade de você alinhar. Mas Paulínia, por exemplo, tem um hospital. Mas o que eu acho legal é do órgão público se preocupar de deixar essa informação disponível em tempo real para o município. E isso eu acho muito fantástico. Sabe? Não é só a questão de colocar essa ferramenta no ar. É também a cidade, mesmo sendo uma cidade pequena, mesmo tendo um hospital só, com recursos limitados, ter a preocupação de trazer a informação com transparência para o município. Sabe? Isso daí é fantástico. E é esse senso de que a gente quer assim, com as outras cidades, inclusive com a comunidade dev, né? Se tem algum dev aqui nos assistindo, que mora em alguma cidade que não tem, cara, por favor, leve esse projeto consigo aí, com a prefeitura. O Tarsius, que trabalha com a gente, ele está implantando o Leitos Covid numa cidade do interior do Goiás. Olha que legal. Muito em breve está disponível.
Então, esse que é o espírito, cara. Assim, acho que a partir do momento que a gente conseguiu construir uma ferramenta, essa ferramenta, a gente entende, essa ferramenta é open source, né? Assim, é de todos, todo mundo é responsável agora. Então, esse que assim, acho que eu vou conseguir, eu vou ficar mais realizado ainda quando eu começar a ver assim, do nada entrar lá, tem mais velocidade. Cara, isso daí é fantástico. Esse é o sonho grande. Algo que não dependeu da gente, né? A gente Exatamente. plantou a sementinha e o negócio começou a ir por si só, né? Mas aí eu queria trazer um outro debate até que a gente já foi até citando aí no meio da conversa, né? Que foi a oficialização da nossa plataforma aí, plataforma de leitos Covid aqui em Ribeirão. Até o Kim pode falar melhor, que houve um momento que houve o lançamento oficial, ele participou de uma reunião lá na prefeitura, né? Depois teve todo o G1 comentando, tudo, mas a gente acabou virando referência, né, Kim? Foi, infelizmente, não era um evento assim aberto ao público em termos de internet, né? Eu tive a honra de poder participar representando o grupo, né? Representando a NAV. Acho que o Kim caiu aí, né? Aquele caiu também. Então, mas a situação, até vocês podem ir me completando, foi assim, quando o Ribeirão estava numa fase crítica ainda, né? Se eu não me engano, a gente estava na fase vermelha aí do Plano São Paulo, e depois de muito... depois que a gente afinou muito a plataforma, que a gente já estava com toda a situação organizada, junto com os hospitais, junto com o poder público, a Prefeitura de Ribeirão nos convidou, realizou um evento lá na Prefeitura para fazer o lançamento da plataforma como uma plataforma oficial aí do município, algo que a gente estaria usando frequentemente, né? Seria a base de referência nossa, né, Kim? Continue, você pode contar Perfeito. quando você participa. Vocês estão me escutando, pessoal? Não sei. Sim, agora voltou aqui. Agora Legal, voltou. para mim estava funcionando normal aqui, só escutei o Jorginho falar, o Kim caiu, eu estava aqui, falei assim... Bom, enfim, eu tive a oportunidade, né, de representar o grupo, né, a NAV, no evento de lançamento com a prefeitura. Infelizmente, era fechado, mas foi muito gratificante, assim, de ver todo o poder público do município olhar para aquilo que a gente criou com tanto carinho, nos doando, assim, em horários alternativos até, indo para frente e sendo realmente a referência, né, a referência que o poder público tem para olhar para aquilo e dizer para a população. Então, assim, além de ser gratificante, é uma grande responsabilidade, né? Porque aquilo que a gente fez acaba sendo a primeira fonte de informação para que tanto o município tenha as melhores tomadas de decisões, mas também que a grande mídia de massa e a população vai ter disponível, né? Então é uma responsabilidade grande. E aquilo foi muito especial. É o que eu falei. Oi. Eu acho que isso foi um marco na plataforma, porque a gente tinha uma visão assim das pessoas de não sentir uma confiabilidade na nossa plataforma, no sentido de não ter uma assinatura de quem é aqueles dados. Depois que a prefeitura oficializou, estava muito claro que realmente aquela plataforma estava puxando dados de fontes oficiais e que era uma plataforma séria, e que inclusive virou fonte para demais outros sites, né? Eu acho que foi importante para isso. Eu entendo que isso veio como uma vitória depois da nossa própria ousadia, né? Da nossa própria cultura, de subir a plataforma mesmo quando nem todos os hospitais tinham aderido. Que aí começa a gerar aquele barulho, né? Do tipo, por que hospital X, hospital B não tá mandando a informação? E pra gente, cara, a nossa intenção não era colocar no ar e ajudar a resolver, né? E aí a gente fez essa ação de subir, e aí incomodou, né? E aí todo mundo veio atrás pra gente poder fazer acontecer. Teve um segundo, acho que grande outro problema, que era a confiabilidade dos dados em relação aos números totais, que foi quando a gente fechou essa parceria com o pessoal da Supera, né? Inclusive criando essa regra de cálculo de recuperados,
para também trazer um viés positivo, né? Tinha coisa boa também acontecendo, é isso. E aí eu acho que naquele momento já foi um marco que concluiu todas essas vitórias, né? E pela plataforma ser em tempo real, a gente tinha esse problema de confiabilidade, porque, vamos supor, alguém divulgava uma informação de leitos das 17 horas do dia anterior, aí vai estar diferente com a nossa, que é em tempo real. Isso aí também causava uma preocupação em quem estava consumindo o dado. No final das contas, a gente acabou não atingindo somente, óbvio, no final são sempre a população, né? Mas a gente acabou virando referência tanto para o cidadão, para acompanhar a situação diariamente, ver que ele podia ver que realmente a pandemia era uma realidade, mas também a gente acabou ajudando o poder público a tomar de decisão, né? Dando base para que eles tomassem uma decisão para o povo com o dado mais real e fidedigno possível, né? A gente sabe, para tomar a decisão, a gente tem que ter a base de sustentação, a gente tem que ter os números aí, né? Então, acho que como vocês disseram aí, é realmente esse marco, esse evento com a prefeitura foi uma chancela que a gente teve, que acho que o nosso marco de que realmente o que a gente tinha começado a fazer estava transcendendo a gente, realmente estava impactando outras pessoas, né? Mas também trazendo isso que o Cauê colocou, a gente teve que ser vanguardista, teve que quebrar um pouco o core, né? Para receber atenção, né? E eu vejo também que a gente deixa um legado, porque hoje em dia a gente está na era dos dados, e a gente coletou dados muito importantes, assim, a gente consegue saber em que momento o Ribeirão estava em alguma curva de casos ou alguma curva de mortes, qual que era o comportamento dos leitos e da ocupação e disponibilidade dos leitos. Então, no futuro, isso aí pode ser usado para uma pesquisa, também os dados são anônimos e também estão disponíveis para download na plataforma, mas eu acho que a gente deixa um legado de dados também para uma futura pesquisa. Perfeito, acho que o tempo de resposta, quando você vai observando na curva a evolução diária, diz muito qual que é o potencial do nosso poder público e da iniciativa privada de se adaptar a uma pandemia como essa, né, que não foi esperada, que não teve planejamento e que simplesmente chegou. Então, isso foi extremamente importante, né? Antes da nossa plataforma, né, da plataforma de todo mundo, não vou falar nossa, a prefeitura trabalhava com dados de 2 dias atrás. Então, a posição que eles estavam tentando tomar decisões até falando com os hospitais era uma informação defasada. E numa doença como essa, que se espalha muito rápido, né, você falar de 2 dias, você está penalizando muita gente. Então, isso é fantástico. A gente sabia que o tempo para a gestão, para a gente correr atrás de talvez perder menos vidas era importante demais, né? Então a gente sempre se preocupou aí com a tempestividade desses dados. Eu acho que é isso, pessoal. Se alguém tem mais alguma colocação para fazer, queria comentar mais alguma coisa. Queria agradecer assim, o tempo de todo mundo que pôde assim, ver o nosso bate-papo de hoje, falar sobre essa plataforma tão gratificante. O grupo, né, os sócios que nos dão liberdade aí realmente para a gente poder alçar voos diferentes do que talvez empresas tradicionais. É muito engraçado porque ao passo que a gente está numa empresa num segmento tão tradicional, a gente tenta fazer tudo diferente, né? E eu acho que o Silicon Valley Web Conference é sobre isso. É sobre ser diferente, é sobre fazer diferente, sobre pensar diferente. Então, se você que está aí nos assistindo tem essa visão, esse valor com vocês, vem conversar com a gente, vem em Ribeirão Preto, que a gente está em Ribeirão Preto, tudo aqui estamos em Ribeirão, vem tomar um café com a gente, vem bater um papo e vamos mudar o mundo junto. Kim, eu acho que também vale reforçar o agradecimento a todos os envolvidos, né? Perfeito. Estamos eu, você, o Caio e o Vitinho aqui, mas tiveram mais, sei lá, umas 10 pessoas aqui do nosso time,
uma galera dos hospitais, o secretário de saúde, o Gerson, que também nos suportou bastante aí. Teve muita gente envolvida para que esse projeto acontecesse, o pessoal da Supera. Então, assim, foi um processo construído a 2, 4, 16, a muitas mãos aí, né? Isso é muito bacana, né? Até todos os nossos devs, né, que participaram, às vezes em alguma parcela, devs que nem estão mais na empresa, mas que de repente estão nos assistindo hoje. Então, assim, cara, foi fantástico, né? Isso só aconteceu porque teve muitas mãos e muita gente boa envolvida. E fica de legado para nós também, né? O quanto isso foi prazeroso, né? Você poder ser parte de algo que ajudou uma cidade, né? A lidar com um problema que nunca na história a gente tinha vivenciado, né? Aqui em Ribeirão, pelo menos. É algo que me enobrece, assim, que me deixa muito encantado. Perfeito. Isso aí, pessoal. Eu queria agradecer também por ter feito parte do projeto, pela oportunidade de falar aqui. E eu não lembro se deixaram aqui na live o endereço, que é leidescovid.org. É importante destacar se alguém quiser conhecer também. Vale a pena dar uma visitinha lá. E aproveitando o espaço para merchan, galera, gostou disso tudo que a gente fez? Quer ser parte disso? Temos vagas, tá? Estamos contratando, né? Tem vaga para back-end, vaga para front-end, vaga para design, tem vaga para tudo aí, gente. Precisando, nos procurem aí, ó. É só bater o nosso nome no LinkedIn que a gente vai conversar, tá bom? Isso aí, pessoal. Faço das palavras de todos aqui as minhas. Participar do desenvolvimento desse projeto foi algo realmente super gratificante, ainda mais estando numa cidade que passou realmente apertado aí, a gente ficou bastante tempo na fase vermelha aí do Plano São Paulo, e eu tenho convicção que realmente a gente fez a diferença, a gente conseguiu ajudar um pouquinho a nossa comunidade, né? Como o Hugo disse, o nosso endereço aí é leidescovid.org, acesse, caso tenha curiosidade em levar para a sua cidade, nos procure também, a gente está super à disposição, e é isso aí. Muito obrigado pela atenção de todos, e uma boa noite, viu?